Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos entrevistar a advogada doutora Bianca Reis, advogada militante, formada pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada na EMERGE, especializada nas áreas de direito, direito do processo civil, direito do consumidor e responsabilidade civil. E também sócia do escritório Faoro Reis Stambank. Falei certo? Não, você me corrige. Você pode pronunciar depois sem problema nenhum. Conselheira suplente da OAB-RJ do triênio 2019-2021, coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Jurídica da Comissão OAB Mulher, daqui da seccional do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Bianca, quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma honra recebê-la aqui, até porque eu sou fã do seu projeto, o projeto que a doutora trabalhou juntamente com a Comissão OAB Mulher, aqui do Estado do Rio, o projeto As Especialistas, que eu quero muito que a doutora fale um pouco sobre esse projeto. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Imagina, Amanda, eu que te agradeço. É uma honra, esse convite já está há algum tempo no ar, né? E a gente conseguiu agora esse tempinho para a gente conversar. Eu que te agradeço, é uma honra, é um programa muito interessante, muito importante para a gente. A gente estava conversando antes para dar voz às mulheres, né? Para que a gente conheça quem são as nossas companheiras que estão na luta, que estão trabalhando. É muito importante você tomar conhecimento do que está sendo feito, o que é bom, o que tem resultado. Então é uma janela muito boa pra gente. A gente que agradece de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. Que bom. Deixa eu só corrigir o nome do escritório, claro, senão você vai brigar mas eu pedi pra você corrigir. Eu falo no Reis Steinbock. Tá vendo, gente? São esses escritórios de gringos que a gente tem dificuldade de pronunciar. Então vamos começar. Toda vez que eu recebo uma advogada, que eu entrevisto essa advogada, eu gosto de fazer uma pergunta que é um carro-chefe do canal, que é para você relatar pra gente como foi seu início de carreira, se você teve muita dificuldade, se sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito, ou até mesmo assédio sexual ou moral. Você pode relatar pra gente? Amanda, meu início de carreira, primeiro eu tinha uma vida voltada para o concurso público. Eu me formei numa faculdade pública e achava que eu ia para a vida do concurso público. Percorri esse caminho durante um tempo, fiz vários cursinhos e tal, até que a vida foi me levando para a advocacia privada. E até que chegou um momento que eu não tive mais como voltar e como dizer não e acabei seguindo nessa linha. Eu confesso para você que eu nunca percebi na época, né, quando eu estava ali vivendo a minha trajetória, a minha carreira, o assédio moral ou sexual. Só mais tarde, mais velha, aprendendo sobre o assunto, me instruindo mais, que eu posso olhar para trás e ver que, como toda mulher, eu tive alguns episódios, ainda que sutis, de assédio, seja moral, seja sexual. Tem sempre aquela brincadeira, porque você vai despachar com o desembargador, porque é mulher. Ah, mas quando você for despachar, abre um pouquinho o seu decote. Eu acho difícil alguém que não tenha passado por isso, eu passei também. Com relação ao assédio moral, assim, relacionado ao teto de vidro, a gente sempre está numa posição em que você trabalha muito, às vezes mais do que os homens, e você continua ganhando menos, e você continua tendo menos reconhecimento, subindo menos na carreira, e não foi por outro motivo que hoje eu sou sócia, dona do meu escritório. É muito melhor, foi muito mais fácil para mim chegar onde eu queria dessa maneira. Que bom, né? Então, parabéns, né? Isso demonstra que a gente não deve desistir, sim persistir que a gente chega lá. Com certeza. Então vamos começar. Agora eu gostaria de saber, hoje a doutora está ocupando, é uma das conselheiras suplentes da atual direção, né, triênio aí 2019-2021, como está sendo exercer o cargo de conselheira suplente num espaço ainda tão masculino como a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro? Apesar da OAB, né, e da advocacia brasileira ser um espaço eminentemente masculino, historicamente masculino, eu acho que eu tive a sorte de estar participando da OAB num momento
que é um pouco diferente, é um momento muito qualificado para a participação das mulheres. Eu vou te falar por quê. Primeiro eu entro na OAB, a minha entrada na OAB não é como conselheira, nem pela comissão, eu entro através do Tribunal de Ética. E eu não entro pelo conhecimento de ninguém, na verdade eu era advogada de alguns processos no Tribunal de Ética de um cliente do escritório e militando, o presidente do tribunal na época, que era o Dr. Câmara, me convidou. Um homem, que era o presidente, com uma mesa formada só por homens, numa discussão, ele me contou, você não quer fazer parte do nosso tribunal como julgadora? Seria tão legal. E aí eu aceitei, porque já tinha algum tempo que eu estava querendo essa entrada, que eu queria começar um trabalho dentro da OAB e confesso que o Tribunal de Ética era um dos meus preferidos, um dos setores preferidos para eu começar esse trabalho. Então, veja, homens convidando uma mulher despretensiosamente somente pelo trabalho que eu estava... Sua competência. Pela competência. E assim foi, fiquei lá no TED 2 anos, com muito carinho, com muito prazer. E logo depois eu fui convidada para entrar na OAB Mulher, que é convidada porque eu também estava buscando esse caminho, eu tenho que buscar essa pauta, era uma pauta, você quer trabalhar com comissão? Quero trabalhar com comissão. Quer de processo civil? Não, porque eu queria. Essa parte, estava faltando essa parte, trabalhar essa parte em mim, eu queria ir por essa causa. E aí eu vou para a comissão da OAB Mulher e a Marisa Gaudi, que era presidente também na gestão passada, me convida para ser a vice-presidente dela. E aí depois de algum tempo já lá dentro, eu comecei a vislumbrar o conselho, ver que seria uma coisa que seria muito interessante de trabalhar. E aí eu tenho 2 presidentes que abrem essas portas para as mulheres, 2 presidentes homens, é o Felipe Santa Cruz, que hoje está na OAB Nacional, e o Luciano Bandeira. Sem a abertura das portas deles, que estão no poder hoje, a gente, por mais que a gente lute, a gente não consegue. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que hoje eu ocupo uma função lá dentro, num momento muito favorável para a mulher. Porque a gente tem uma OAB mais aberta, a nossa realidade está mudando. Ela não mudou completamente, ainda enfrentamos algumas dificuldades, não é tão simples colocar em pauta qualquer assunto. Temos as nossas dificuldades, porém, temos uma realidade em que eu posso dizer, por experiência própria, que está mudando. Nós estamos lutando lá dentro e nós estamos conseguindo os espaços que a gente almeja. Que bom. Agora, conta um pouquinho da experiência, do período que você foi vice-presidente da Comissão OAB Mulher e que aí você idealizou, na época, o projeto As Especialistas. Conta um pouco sobre como nasceu esse projeto e por que você idealizou esse projeto. Deixa eu só voltar uma coisinha, eu esqueci de complementar uma das coisas mais importantes com relação à sua primeira pergunta, que o momento é muito favorável para a mulher na OAB. O exemplo para mim que é mais enfático de todos e que corrobora essa teoria que eu estou te falando é a criação da diretoria da mulher. Então, a gente tem hoje a Marisa Gaudi, a diretora, e essa criação dessa diretoria, ela é uma concretização, ela é uma conquista de uma luta diária que a gente teve na gestão passada, mostrando o trabalho, mostrando a relevância da advogada mulher. E então eles terem criado uma diretoria, muito pelo trabalho que foi desenvolvido na comissão, pela própria Marisa e por todas as integrantes, eu acho que corrobora essa questão de que a OAB hoje é uma OAB que está enxergando a advogada mulher de uma outra maneira e a sua importância. Não só a importância política dela, a importância do número dela, né? Você tem mais advogadas mulheres do que homens, mas principalmente o fato de que ainda existe muita necessidade a ser suprida da advogada mulher, que é diferente da necessidade do homem. Então, acho que a criação dessa diretoria é algo extremamente relevante. É a primeira diretoria de mulheres no Brasil. O Rio de Janeiro está sendo pioneiro novamente, porque como você sabe melhor do que eu, porque você está nesse caminho muito mais tempo do que eu, a gente foi pioneiro na comissão e agora nós estamos sendo pioneiros também nessa diretoria. A minha torcida é muito grande, eu espero que realmente a diretoria venha efetivamente trazer, porque a gente ainda é muito carente. Então eu fico muito feliz de ouvir isso e estou na torcida para que realmente aconteça de fato.
Que bom. E aí vai lá na sua pergunta sobre as especialistas. As especialistas. Então, as especialistas, na verdade, ela tem origem em 2017 com outro evento que a Marisa e a comissão fizeram na época para comemorar o Dia do Advogado. Foi o primeiro evento que eu fui como vice-presidente e o evento era Com a Palavra a Advogada. E aí era um evento em que você tinha mesas, painéis, só formados por advogadas mulheres. E eu saí daquele evento encantada. Eu liguei para ela na mesma hora e falei, a gente não pode deixar isso morrer. A gente tem que dar continuidade a isso. Eu nunca vi um evento formado por mesas só com mulheres. E todas as palestras tinham sido maravilhosas. Eu falei, vamos fazer uma série. Vamos fazer com que isso seja uma coisa contínua. E aí, na mesma hora, ela, como sempre, vamos. O que você sugere? Qual o nome? Eu falei, as especialistas, porque eu quero dar oportunidade de a gente falar sobre qualquer assunto. Então, as especialistas, ela tem essa tônica, ela tem essa temática. Eu tenho, o primeiro requisito eu tenho mulheres, apenas mulheres. Eu tenho algumas exceções, eu vou fazer um parênteses. Às vezes, nós precisamos de algum homem, temos homens que podem contribuir, então nós fazemos os especialistas convidam. Mas a essência dos especialistas é que tem mulheres na mesa, só mulheres. A segunda questão, que é uma essência desse evento, é que sejam mulheres advogadas, porque isso também era uma questão. Eu sempre senti um certo incômodo de, em todos os eventos que eu frequentava, só terem na mesa autoridades, que a gente chama de autoridades. Então eram juízes, juízas, promotoras, delegadas, pessoas que passam em concurso público, como se isso lhes desse algum credenciamento melhor do que o fato de você ser advogado. Então, como eu estava te dizendo, sempre me incomodou um pouco mais quando a gente estava dentro da casa do advogado. Você ter mais pessoas de fora do que o próprio advogado. A gente fala tanto de representatividade feminina, né? A representatividade serve para qualquer assunto, inclusive esse, advogado. Eu vejo um advogado e me espelho nele. Então, esse é um outro critério que a gente adota nesse evento. Então, são mulheres advogadas. A gente também adota um outro critério que a gente tenta diversificar o máximo possível as mesas, dentro daquilo que a gente acredita. E a gente, ao invés de falar sobre a nossa pauta, a gente efetiva a nossa pauta. Então, eu não estou só defendendo o direito da mulher, eu estou fazendo com que ele aconteça. Então, se a gente tem a nossa casa, se a gente tem essa oportunidade, se a gente tem essas mesas todas, esses horários todos, esses auditórios maravilhosos, vamos fazer os nossos eventos só com mulheres advogadas? Essa é a ideia. É a partir daí que ela surge. Parabéns, sou fãzona do projeto, fiquei muito feliz. Me conta um pouquinho como é a recepção dessas advogadas especialistas quando elas recebem o convite e qual foi a sua expectativa de ver o quanto essas advogadas têm a oferecer? O que te surpreendeu, não surpreendeu, sua avaliação foi muito mais positiva? Conta essa experiência pra gente. Olha, acho que surpreender, a única coisa que me surpreendeu no caminho desse projeto foi a receptividade das palestrantes, porque a gente chama, os nossos critérios não são só chamar mulheres advogadas, são mulheres advogadas especialistas naquele assunto. Então não basta que ela seja uma mulher advogada, ela tem que saber do que ela está falando, ela tem que ser muito boa naquilo que ela está falando, tem que ser uma boa palestrante. Então qual é o assunto? A gente vai chamar a melhor pessoa naquele assunto, é o que a gente tem tentado fazer. Então nós chamamos pessoas com muita relevância no meio delas e elas são sempre muito receptivas. Então essa parte me surpreendeu um pouco, porque quando a gente conta do projeto para elas, quando a gente faz o convite e explica qual é o projeto, não tem absolutamente nenhuma delas que não fique feliz em poder participar de um projeto como esse. Então essa parte me surpreende, porque são pessoas já muito bem sucedidas, não precisavam passar por isso. Você estava falando para mim, a gente estava conversando antes, tanto o nosso trabalho é um trabalho de doação, quanto das palestrantes. A gente não paga ninguém para estar lá, a gente faz um convite e ela está lá porque ela quer estar. Então essa parte me surpreende. Agora todo o resto, que seria um evento bem sucedido e que as palestras seriam maravilhosas, isso me surpreende. Porque eu sabia que nós temos mulheres capazes e de muita qualidade no meio jurídico, que poderiam falar sobre qualquer assunto. Verdade, concordo plenamente. E aí a gente está finalizando já, mas eu sempre faço uma brincadeirinha com todas as convidadas e, é claro, vou fazer com a doutora, vou falar uma palavra, o que vier à sua cabeça, você me responde. Advocacia.
Luta. Direito. Sonho. Liderança. A conquista. Democracia. Utopia. Ordem dos Advogados do Brasil. Defesa da democracia. Quero te agradecer mais uma vez. Estou super feliz em recebê-lo aqui. Esse convite já tinha sido feito algumas vezes, né? Que bom que você aceitou, que bom que eu estou lhe recebendo aqui. Ficamos muito felizes com a sua presença e que bom que você deixou a timidez e foi um sucesso, tá vendo? Não doeu nada. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, é uma honra. E só para falar que o próximo especialista já está marcado, é dia 5 de junho e é sobre direito previdenciário. Quem tiver interesse, só aparecer lá. Vamos participar. E nós ficamos por aqui. Eu finalizo sempre com aquela frase da Luri Lutz. Somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E eu sempre peço a vocês, não esqueçam, se gostaram do canal, se inscrevam, é importantíssima a participação de todas e de todos. E compartilhe e deixe lá o seu like. Boa tarde. Viu?